Uou! Salve galera, muito boa noite, eu sou Marcelo Cabral, estamos juntos em mais um Conexão ND aqui na Record News Santa Catarina. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios em Florianópolis uma lenda do remo internacional, Odilon Maia Martins, nascido em 1929, tem mais de 70 anos de história no remo, tô fazendo as contas aqui. O senhor está com 94 anos. É isso, Odilon. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado pela referência. E graças ao remo, eu continuo com saúde, continuo viajando, continuo praticando remo diariamente. O remo é vida. Legal demais. Vamos bater muito papo sobre esse esporte. Receber o senhor aqui, o mestre Odilon, né? É muito importante estar com essa presença aqui no estúdio. Deixa eu começar então explicando alguns detalhes para a galera de casa entender. O barco, o remo, está aposentado. O senhor não está remando mais, né? Todos os dias. Quê? Todo dia? Todos os dias. Acorda que horas e vai para beira-mar aqui em Florianópolis? Olha, antigamente eu cheguei a treinar às 5 horas da manhã. Hoje eu treino às 8h30, porque já não tenho mais aquela obrigação de trabalhar, estudar. Eu já estou aposentado, então aproveito a fazer aquilo que eu gosto, é remar. Que legal. Eu li que o senhor participou recentemente de uma competição Master na França, foi isso? Foi. Como é que foi lá na França? O que mais me chamou a atenção na França, depois de eu ganhar o esquife, foi que a moça que estava divulgando as provas... No microfone? Falou, este é o cidadão mais antigo do mundo em atividade, brasileiro Odilon Maia Martins. Foi impressionante que eu ganhei 28 vezes, ninguém bateu palmo. Esse plateia todo bateram palmo. Eu fiquei até emocionado por essa atitude Agora até eu fico pensando, porra, eu tenho mais valor com idade do que como atleta. Que legal. Eu li que nessa competição, o senhor vai dizer se é verdade, tinha alguns remadores de 80 anos, tinha uma gurizada lá então. 80? O mais antigo era 82. Porque lá começa com 30, 35, 40, 45. Quando chega aos 75, então é 78, 81. Passa, em vez de 5 cada categoria, passa a ter 3 anos. Que legal. Reúne nesse campeonato 4.000 atletas, porque não é só homem. A quantidade de mulheres é tão grande quanto os homens. Na Europa, todo mundo pratica o esporte de remo. E mulher, muito mais ainda. Que legal. Então, ele favorece a atividade física, favorece a congregação dos remadores, do clube e do mundo todo. Porque lá são 34 países que participam desse campeonato mundial. Que legal. O senhor tem o título de remador mais antigo em atividade do mundo. Esse título, essa conquista, ela está no Guinness Book, o livro dos recordes? Ainda não, mas devia estar. Tem que botar. Esse foi conquistado nos Estados Unidos. Saratoga. Lá eu venci 2 provas também, o esquife e duplo esquife. E no fim, eles me deram o certificado como o remador mais antigo do mundo em atividade. E com certeza é até hoje. Até hoje. Em relação aos clubes, né? Os clubes de remo aqui da ilha, Aldo Luz, Martinelli, Riachuelo, o senhor ficou muito conhecido com as cores do Aldo Luz. Mas deixa eu fazer uma pergunta, com toda essa trajetória, o senhor já defendeu outros clubes? Eu iniciei aí, ó, no Martinelli. Entendi. E lá eu tive a satisfação de ser o primeiro ganhador do Bartorriga 8 disputado em Santa Catarina. Aí, depois eu fui para o Riachuelo. Certo. E lá também eu ganhei o barco A8, o primeiro barco A8 que o Riachuelo venceu. E depois eu fui para o Aldo Luz, onde eu estou até hoje.
Aldo Luz ganhei várias provas. Mas, Pode falar. mas o que mais que posso dizer é o seguinte. Eu ganhei mais provas como Master, por quê? Eu não trabalhava mais, então podia remar todos os dias. E eu incentivei aqui, em Florianópolis, o Remo Master, fazendo o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, e fui o primeiro a ir ao Campeonato Mundial de Remo Master em 1991, que foi no Canadá. Vou quebrar um pouquinho ali o protocolo para fazer uma perguntinha que eu anotei quando a gente conversava ali. Quando é que o senhor achou que poderia sim ganhar um mundial? O senhor participava de competições, imagino, locais, brasileiras, sul-americanas, e de repente eu vou me arriscar, vou no mundial, vamos ver o que que dá. Como é que foi? Nós fomos, eu e Silveira, como nós tínhamos ganho o doble, todo o Brasil, América do Sul, fomos convidados para participar de um campeonato do centenário do Teotônia. Teotônia é um clube de remo na Argentina de alemães. Entendi. E eles trouxeram da Alemanha, para festejar o centenário, uma dupla de campeões alemães de duplo esquife. E eu e o Silveira ganhamos essa dupla e ganhamos bem. Entendi. Aí eu falei, Silveira, vamos para o Mundial. Se nós ganhamos um campeão mundial aqui, daí começou a participação em todo o campeonato mundial. E todos nós temos vitória. Eu e o Silveira tivemos invicto quase 20 anos. Que legal. O double skiff, para a galera de casa que não conhece muito, é o barco com 2 remadores. 2 remadores. Legal. Ia fazer a pergunta seguinte: uma paixão por um clube como o Aldo Luz é tipo aquela do torcedor do futebol? É paixão mesmo pelas cores, pela história do Aldo Luz? Existem muitas pessoas que... inclusive, eu vou te contar um fato que acontecia em 1953 até 58. A rivalidade era tanta entre Martinelli, Aldo Luz e Riachuelo, que os remadores eram proibidos de passar em cima, da frente do clube do outro. Ah, não podia nem passar na frente. Incrível. Não podia nem passar na frente que já Nem dava, da frente. já dava rolo. Hoje, graças a Deus, todo mundo se dá bem. E somos rival só dentro d'água. Dentro d'água, essa rivalidade continua sempre. Isso é bom. Incentiva a treinar mais para não perder dos nossos companheiros. Vizinho, tá certo. Falei vizinho porque os clubes ali, quem não conhece Floripa, um é do ladinho do outro ali, pertinho da Ponte Hercílio Luz. O Aldo Luz e Martinelli eram aqui próximo a Guarujá, antigamente. Sim. Era um do lado do outro. O Riachuelo já ficava perto da ponte, ficava bem afastado. Não havia muito problema entre essa rivalidade, não. Tá certo. O senhor já rodou o mundo competindo. Chegou a contar quantos países visitou? Foram muitos, né? Foram muitos. Hoje, na Europa, eu só não fui na Inglaterra, que gostaria muito. O resto eu competi em todas elas. Ai, que legal. Lituânia, Croácia, Espanha, Portugal também não houve. Fui conhecer Portugal, mas não houve competição dessa regata. Essa é uma das satisfações que nos leva a remar para conhecer o mundo. Que legal. E agora vou conhecer a África do Sul. Tá, conta essa história direitinho, senhor Dilon. O senhor está se preparando, tem competição, agora mês que vem na África do Sul? Agora dia 17 a 25. De setembro. Setembro, cara. Tá, mês que vem. E como é que o senhor vai aí? Como é que organiza uma viagem dessa? O senhor não viaja sozinho?
Hoje não leva o barco, né? Aluga um barco lá, como é que funciona? Nós alugamos, pagamos caro, mas vale Ixi. a pena, que o barco são muito bom. E o dinheiro sai do bolso? Pois Ou tem um é. apoio aí para essa viagem? Nós O senhor pode falar, pode falar. Se tiver um apoio, um patrocínio, pode falar. temos um apoio de patrocínio em quase todas essas competições. Que legal, que legal. Nós tivemos um patrocínio. Patrocínio do Estado, da Prefeitura. Que legal. E daí, a equipe, quantas pessoas numa equipe viaja aí quando viaja? É a equipe do Aldo Luz ou a equipe mista, misturada? Normalmente sempre tem ido. É o Aldo Luz e Martinelli. Entendi. Nós se damos bem, viajamos sempre juntos. Isso é bom, Sim. porque fortalece o remo. Para tu ter uma ideia, como no início só ia eu e o Manuel Silveira, eu criei uma associação de remadores master do Estado. Entendi. Então juntei os 3 clubes e fizemos uma equipe grande. Nessa equipe nós viajamos o mundo todo competindo, ganhando, representando bem a nossa cidade e nosso estado. E nessa viagem de avião, a viagem é longa, né? O senhor vai contando história ou tira uma sonequinha? Aí eu procuro dormir. Tá certo, para descansar, chega lá bem. Tem uma cidade, tem um local preferido que o senhor se apaixonou, se identificou, voltou outras vezes nesse mundão aí do remo? Floripa também. Berlim. Opa, na Berlim Alemanha. eu tive 3, 4 vezes. Fui bem recebido, onde treina a seleção de remo alemã. Que legal. Que lá nós tínhamos um conhecido, Krakau, que era técnico de remo da seleção alemã. O Krakau esteve aqui no Brasil. Então lá nós fomos até hospedados naquela concentração de remo. Aquele foi ótimo. Dali nós fomos para a Áustria, que é pertinho. Sim. Nós fomos tão bem treinados que ganhamos tudo lá. É impressionante. Lá Que eu ganhei legal. 3 provas lá. Que bom, seu Dilon. E teve algum país que o senhor achou muito diferente, a comida era estranha, a cultura era estranha, que foi curioso pra gente que é brasileiro, um país muito diferente? Olha, eu posso te afirmar que existe 3 ou 4 cidades, capitais, cidades, completamente diferentes de tudo. Viena, Amsterdã, Glocken, Croácia Aí, ó. e Berlim. Também. Berlim ninguém sabe, mas é cheio de lago, cheio de rio. Tem os canais Tem um lá rio na que vai de Amsterdã, né? Tem os Berlim a canais. Hamburgo. Aí, ó. Hamburgo também estivemos remando em Hamburgo. O que marcou realmente, que nos marcou muito, por ser diferente, essas 3 cidades. Que legal. Na Holanda, em Groningen, todo mundo anda de bicicleta, é incrível. Sim. É incrível. Quando chegamos lá, não tinha ônibus, não existe ônibus lá. É padre, freira, todo mundo de bicicleta. A cidade é muito plana, então Tudo, facilita. tudo plano. Quando chegamos no... Aí nós estávamos hospedados em Amsterdã e fomos de trem até Groningen. E lá, quando chegamos, tinha um galpão enorme, cheio de bicicleta. O pessoal que ia trabalhar em outra cidade, deixava a bicicleta aqui e pegava na volta. Legal. Foi realmente completamente diferente. Eles usam realmente a bicicleta lá. E é bom, porque estão fazendo exercício, não polui a cidade. Verdade. Não gasta dinheiro com transporte. Vamos incentivar a bicicleta aqui em Floripa. É meio difícil porque tem muita subida, descida, né? O senhor foi campeão catarinense, sul-americano, tem mais de 20 campeonatos mundiais, é isso?
trouxe algumas medalhas pra gente ver aqui. Se o pessoal viu uma mesinha aqui brilhando, são as medalhas de ouro do seu Odilon. Sempre, não foi sempre no mesmo barco, eu estava contando. Tem o skiff, tem o double skiff, tem o double 100, né? Tem barcos diferentes que o senhor conquistou essas provas. Essas são medalhas do campeonato mundial. Aqui só tem mundial. Só tem mundial. Nenhuma aqui fala português. Nenhuma, nenhuma. tudo estrangeira. Boa. Então tem medalha conquistada em 91, 92, 93, 94, 95. E outra coisa, aqui tem 28 medalhas de primeiro lugar. Que legal. Porque lá não conta. Segundo, terceiro, não tem medalha. Ah, não? Tem que fazer força para ganhar Para trazer para primeiro casa. lugar. Tá certo, tá certo. Uma mais linda que a outra, né? O pessoal viu ali muito o bonito. detalhe. E a gente tá até vendo também na tela da televisão algumas fotos aí segurando um troféu, segurando ali a bandeira, a camisa, as medalhas também. Com todas essas décadas no esporte, senhor Odilon, o remo mudou muito, mestre. Eu sei que na parte aí dos equipamentos a gente teve essa transformação da madeira para fibra, né, para outros materiais. Mas na essência, o esporte mudou muito nesses anos? O material esportivo realmente mudou muito. Mudou bastante. Ficou mais leve, né? Mais leve, mais resistente? Mais leve e mais resistente. Entendi. Em 51 foi a primeira vez que eu remei com remo de fibra de carbono. Estava acostumado com a madeira. Era uma Pesadão, pesado, né? Ao meu ver, tem barco de madeira tão bom quanto de fibra. O barco suíço de madeira é excelente, mas que não tem aquela duração que tem o barco de fibra. Entendi. A meu ver, o mais importante dessa mudança foram os remos de fibra de carbono. Além da resistência, ele não enverga, ele não quebra, tem uma duração. Nós compramos em 95 remos de fibra, está lá perfeito ainda até hoje. É bom. O senhor falou, nós compramos. É muito caro praticar o remo. O praticar talvez não seja tão caro. O equipamento é caro, né? Um barco bom. É caríssimo, não é caro. Para nós é caríssimo. Boa, entendi. Porque ele é em dólar. Um remo custa $2.000. O parzinho? Um barco, só um remo. Ai. Um barco custa $30.000. Então é caro. É caríssimo. A única vantagem é que ele tem uma duração de 20 anos. Certo. 20 anos. Compensa por isso. Né? E hoje já se faz, Martinelli já faz barco de fibra, só que não é barco para competição, mas é um barco para treinamento. Entendi. Porque a fibra de vidro é muito pesada. Para comprar um barco bom é fabricado na Argentina. Entendi. Barco realmente tão bom quanto o Felipe, quanto o Impaque. Impaque e Felipe são os melhores barcos do mundo. Qualquer competição que você veja, tem um barco branco e um amarelo. Certo, são Os esses. dois melhores barcos do mundo. Quem foram os seus grandes rivais no Mundial, seus grandes adversários? Rolava uma rivalidade? Ih, lá vem aquele Odilon lá do Brasil, papa tudo aqui das medalhas. Rolava uma rivalidade? Tem porque ele já sabe, né? Quem é que vai correr contra quem hoje. E quem eram? Quem eram os grandes? Olha, eu vou te dizer, uma coisa rara no esporte é o peso leve e o peso pesado. Certo. E lá na Alemanha tinha um peso leve e atualmente tem 93 anos. Ganhava tudo. Ganhava skiff, tubo, fora skiff, 400. Aquele remador fora de série. Certo. Porque o peso leve, ele pode levar uma vantagem na saída, mas no percurso, peso pesado tem mais força e tira a vantagem na chegada. Entendi. Fazer o seguinte, senhor Odilon, a gente vai para um rápido intervalo.
Na volta eu vou perguntar para o senhor sobre a Fabiana Beltrame e sobre outras curiosidades aí dessa história que a gente está tendo a oportunidade, eu aqui de ouvir de pertinho e você de escutar, de assistir aí em casa. Não sai daí, que é rapidinho a nossa pausa, hein? A gente já volta. Uou, estamos de volta com o segundo e definitivo bloco do Conexão ND aqui na Record News Santa Catarina. Nossas quintas-feiras são de resenhas boas por aqui. Hoje recebendo uma lenda do esporte mundial, mestre Odilon Maia Martins, nascido em São Francisco do Sul e criado no Vento Sully, aqui da Ilha da Magia. É isso mesmo? É isso mesmo. 94 anos, mas o presidente Mesquita, ele arredonda para 95 para dar aquela valorizada? É, sei lá. Mas é 94. Por enquanto. 94, tá certo. O esporte, mestre Odilon, é transformador? Ele transformou o senhor? Olha, eu posso te afirmar com certeza que o esporte me ajudou a vida toda. Quando servi o exército, eu jogava bem basquete. Aí, ó. Então eu jogava basquete com o comandante, com o tenente. Né? E com isso eu tive muita regalia graças ao esporte. Meu primeiro emprego foi dado porque eu jogava basquete em Joinville. E um dos fundadores do clube me deu o emprego. Esse emprego depois foi transferido aqui para Florianópolis em 1991. 1951. Tá certo. E posso te afirmar que o esporte só traz coisa boa. Eu aconselho todas, criança, jovem, mulher, homem, faça o esporte. No mínimo, ande. Ande. Mas todo dia em 4, 8, 10 quilômetros por dia. Você vai ter mais saúde, você vai ter mais disposição, você vai dormir melhor. Esporte é saúde. Que legal, que mensagem legal, senhor Odilon. Falei ali na saidinha do bloco que eu ia perguntar para o senhor sobre a Fabiana Beltrame, nossa campeã mundial de remo, participou aí de Olimpíadas, não foi a única catarinense, mas ela participou, foi a primeira mulher, se eu não me engano, a participar pelo remo, uma Olimpíada pelo Brasil, melhor dizendo, e sei que o senhor tem um carinho muito especial por essa atleta. A Fabiana é uma coisa à parte, ela foi excepcional. Fenômeno. Principalmente por ser do Brasil. Não temos essa campeões do mundo, não temos. A Fabiana foi a primeira. Por quê? Dedicação, treinamento, um bom treinador. Hoje ele está nos Estados Unidos, treinando lá em São Francisco, da Califórnia. E a dedicação. Tem que ter dedicação. Com dedicação, de boa vontade, em bom ensinamento, vamos ter, dificilmente teremos outra Fabiane, mas ela foi a única mulher sul-americana a ganhar um campeonato mundial de remo. Salve a nossa campeã. Salve nossa campeã. O remo já foi um esporte... Foi o esporte mais importante de Florianópolis na época que o senhor estava começando a remar. Foi. Não tinha futebol? Não tinha. Para ter uma ideia, não tinha o aterro, lá da Capitania do Esporte até o trapiche do EPIC. Sim, era Tem tudo mar. Quase 3 mil metros. Nos campeonatos, aquele ficava cheio de pessoas. Mas tem uma... Mas por quê? A população toda acompanhava o remo. Nós tínhamos uma rádio em cima do Martinelli, outra em cima do Aldo Luz. Eles davam notícia
do remo, o que acontecia, aquela rivalidade, quem é que vai ganhar, quem não vai ganhar. E tinha um ponto de ônibus na Praça 15. O pessoal estava vendo a saída e chegada dos remadores, ali, os barcos indo para lá, vindo para cá. Havia uma afinidade com a cidade, com habitantes da cidade. Todo mundo sabia que vai ter regata, quem é que vai ganhar, quem não vai ganhar. Graças, naturalmente, à informação que davam as duas emissoras de rádio. Na época não tínhamos televisão. Como hoje a gente ouve ali o noticiário do futebol, do Avaí, do Figueira, a gente escutava nessa época o noticiário do Remo. Seu Odilon está pronto para remar amanhã, o adversário já ficava ruim, já não ia dormir com dor de barriga. Seu Odilon ia remar amanhã. A rivalidade era tão grande. Até 60, quem ganhava a maioria das provas é o Aldo Lui. Dominava. Ganhava tudo. Teve um campeonato que ela ganhou as seis provas do campeonato. Depois foi mudando. Depois foi... O Martinelli era o melhor. O Martinelli então começou a ganhar chifre, double, ganhou 8, ganhou 400. Isso foi até bom, porque melhorou o remo de Florianópolis e Santa Catarina graças a esse confronto entre os dois clubes. O senhor falou aí dos barcos, né? É mais difícil remar sozinho, com um companheiro, ou naquele barco que vão 8? São 8? Tem um barco que tem 8 pessoas, né? Qual que é o mais difícil? O mais difícil é o esquife. O sozinho? Mais difícil. Aprender. Depois de aprender, não, mas para aprender a remar, o esquife é muito difícil. O esquife e 200. 200 é 2 remadores, um remo para cada lado. Ah, entendi. Fica difícil. O cara não pode falhar nenhum dos dois, porque senão dá um desequilíbrio medonho. E isso faz com que... Eu lembro até que os alemães, um técnico alemão, em 1950, uma universidade precisava de um técnico de remo. Karl Adams era físico, estava desempregado, foi aceito como técnico de remo. Como ele foi aceito, ele foi conhecer o galpão, o barco, deram um esquife para ele remar. Virou 3 vezes, não conseguiu remar. Aí ele sentou na rampa e disse, bom, isso é esporte para guri, porque lá nós começávamos a remar com 18 anos. Certo. Isso aqui é para começar a guri com 10, 12 anos. Ele mudou, então. Começou a treinar guri, 10, 12, 14 anos. Quando os guris estavam com 18, 20, foram campeão europeu, campeão do mundo, campeão olímpico. Aí, ele realmente fez uma transformação enorme no remo mundial. Já que o senhor falou Karl Adams, físico, já que o senhor falou aí da gurizada, o senhor consegue perceber uma garotada mais nova, interessada no remo, praticando o esporte? Temos aqui em Floripa? Infelizmente, não. Não temos tantos. E o remo hoje, Aldo Luz, ele é de graça. Vai lá remar que não paga nada. É um esporte que você tem um futuro de competir, de viajar. Manda os seus filhos remarem. São bem recebidos, tem técnico, tem orientação, tem tudo. O remo dá assistência aos guris. Só que ainda falta talvez o apoio dos pais para levar os meninos para remar. Que legal. Eu trouxe aqui, eu guardei, né? Esse programa está sendo gravado, mas eu guardei por aqui a edição do Jornal ND aqui da Grande Florianópolis. Quando eu chego hoje na redação, o dia da nossa entrevista, olho assim e o seu Odilon está na capa do jornal. Aqui, o Odilon aqui, ó. Não sei se o Felipe vai conseguir mostrar pra gente lá, ó. O Marcos Felipe.
Tá aqui, ó, na capa do jornal, os desafios de Florianópolis para a exploração náutica. Vem muito isso que a gente estava falando, né? Da garotada aproveitar todo esse espaço que nós temos, todo esse mar que nós temos para aprender a remar. E o Odilon aí é um grande exemplo de como o remo faz bem. Eu já falei aqui quando a gente recebeu a Fabiana. A Fabiana esteve aqui, sentou na cadeira que o senhor está sentado aí para a gente bater um papo. E eu falei que teve uma época na minha vida que eu pratiquei o remo, mas o remo não na água. O remo na academia, naqueles equipamentos, né? Tem. Naqueles equipamentos. Isso. E eu posso estar falando uma besteira aqui, mas ele simula, né, exatamente o movimento do remador. O movimento do barco, é a mesma coisa. Durante alguns meses, acordava cedo, praticava muito, né? Era um professor que oferecia essa aula numa academia, e essa academia tinha 4 equipamentos desse, Odilon. Eu pratiquei lá durante um tempo e realmente é hipnotizante ficar ali no movimento, né? Chega uma hora que você não quer parar mais. É porque tem um visor ali. Isso. Ali marca a força, Isso. o número A de distância. remada, o tempo. Aquilo é muito bom. Quando não dá para remar na água, nós estamos ali naquele. Mas você falou ali Do jornal. Eu fico honrado por quer- ter Esse é seu, eu sido vou dar pro senhor. lembrado num jornal como esse, que é um jornal importante de Santa Catarina, o melhor. É uma honra para mim, muito bem. E eu fico satisfeito também porque nós precisamos divulgar o remo. Essa é uma maneira de informar a população que existe remo, que o remo faz bem à saúde. Está aí, 94 anos. Se não tivesse remado, já tinha morrido. Fazer uma pergunta aqui meio polêmica pro senhor. O senhor pensou, os familiares, vamos parar, já tá remando demais. Já tem bisneto? Tem bisneto? Como? Bisneto tem? Tenho. Tem Eu um? tenho 5. Ô biso, vamos parar de remar, já remou demais. Por que o senhor não para? O Olha, imparável Odilon. Eu até posso afirmar que eu não parei de remar, que nesse tempo todo eu tenho vencido as minhas provas. E aquilo deu um estímulo para não parar. Se eu fosse um perdedor, eu já tinha parado, né? Mas é gratificante receber uma medalha. Que legal. E aqui uma não? Tá, eu ia fazer uma surpresa pro senhor, eu vou deixar guardadinha para daqui a pouco. Falamos ali uma hora, eu falei do futebol, quando o futebol chegou, né, ele acabou roubando um pouco da atenção do remo, né, e hoje é o esporte que a gente conhece aqui no Brasil. O senhor é Avaí ou Figueira? Olha, eu fui havaiano porque o meu sogro foi um dos que escolheram o nome para o Avaí. Aí, ó. Arnaldo Pinto de Oliveira. Tava E na hoje, eu sou figueirense, meu neto é diretor do Figueirense. Teve um filho que jogou bola? É? O senhor teve um filho que jogou bola, um neto, não? É, o Paulo Magaia. Paulo Magaia. Aquele foi infeliz, porque ele foi queimado quando jogou contra o Flamengo. Por quê? Na história, teve uma história Não aí, lembrei. treinou com o time. Sim, entendi. Foi jogar, a primeira bola que ele foi pegar, o Júnior deu um tranco que jogou longe. Acabou, Cacá. Foi traumatizante essa parte, que ele ficou 2 anos sem jogar futebol. E era Entendi. tarado no futebol. Aí você vê como marca. Para você lançar um jogador, você tem que ter critério, tem que levar aos poucos. Não pode lançar contra um Flamengo sem dar um treino com o titular. Entendi. Depois ele voltou a jogar, chegou a jogar em Brusque, chegou em outro lugar. Ele gosta. Futebol de salão, ele joga excelente. Que Mas massa. tá lá. Que legal. Senhor Odilon, é legal demais receber o senhor aqui, né? Uma aula, tá pertinho de uma lenda do esporte. Eu tenho uma frasezinha que eu faço aqui no programa que é o seguinte: quando a resenha é boa, o tempo voa, né? É Os 2 verdade. blocos passaram voando, a gente bateu um papo muito legal sobre o remo. Esse ano que Floripa faz 350 anos, o senhor faz parte dessa história. Agradecer a sua vinda, a sua disposição, sua simpatia de estar aqui com a gente hoje. Isso é uma grande satisfação para mim, fazer parte
dessa equipe de remo do município e do estado. Vou deixar para o senhor, a gente tem a campanha aqui, Floripa 350 e NDTV. Um abraço na cidade, a campanha da NDTV. E essa placa, uma sincera homenagem a quem abraça a cidade, Odilon Maia Martins, pela contribuição inestimável ao esporte remo. Nossa homenagem nos 350 anos de Florianópolis. Florianópolis 2023. O senhor, não sei se vai ter lugar na sua estante lá, com as medalhas, com os troféus, mas o senhor vai arrumar um lugarzinho. Sem dúvida. Muito obrigada, muito obrigada. Com essa homenagem, a gente encerra o Conexão ND de hoje e volta quinta-feira que vem com mais uma resenha boa aqui na Record News Santa Catarina. Até semana que vem.